você não é contra aquela... Acho que foi o Felipe Neto que levantou isso em algum momento no Twitter, que deveria se colocar outros livros e não esses clássicos para as pessoas lerem, porque esses livros são difíceis ou são chatos e as pessoas se desinteressariam da literatura. Não, mas aí que tá. Essa colocação... Eu até comentei, cara, essa colocação do Felipe Neto. Foi isso mesmo que ele falou? Foi. Só que o que acontece? A colocação dele foi infeliz. Por quê? Porque o Felipe Neto é um grande youtuber, mas não é professor. Entendeu? Então ele não soube se exprimir ali. Ele falou o que deu na cabeça dele, certo? Mas qual é a grande questão? Quando você tem que começar a ler literatura brasileira? Quando é que te apresentam isso? Quando você entra no ensino médio. Quem aqui está mais próximo do ensino médio, provavelmente, né? Nosso amigo ali. Paquito. O Paquito. Com seu bigode então vamos lá. Paquito, você se lembra de qual foi o primeiro livro de literatura que você teve que ler no ensino médio? Literatura brasileira? Cara, brasileira... Boa pergunta. Eu já posso te dizer, foi no primeiro ano do ensino médio. Foi, com certeza. E aí, muito provavelmente, deve ter sido um trecho da Carta do Descobrimento. Não, acho que não. Acho que no meu colégio eles já davam uns livros mesmo, assim. Ah, você já pegou ali Padre Antônio Vieira, já foi pegando os primeiros livros ali aí, da meu literatura. Era bem focado em redação, entendi. literatura e tudo mais. São Bernardo... Por que eu digo isso? Porque, vamos lá, que idade tem o jovem que está no primeiro ano do ensino médio? Né? Qual é o interesse do jovem que acabou de entrar no ensino médio? Beijar na boca, né? Ele quer beijar na boca, ele descobriu agora que isso é bom, entendeu? E outras coisas também que ele descobriu agora que são boas, ele está interessado nisso. Aí chega o professor e fala assim, bem, gente, hoje eu vou explicar para vocês literatura de viagens. E coloca 150 datas no quadro e começa a falar blá, 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 blá pro cara decorar o negócio. Você nunca vai despertar a curiosidade num aluno para ler essa parada se você explicar dessa forma. Vamos tentar outra abordagem, certo? Tá. Pergunta para todo mundo que tá aqui no estúdio. Como é que vocês imaginam que fosse, como é que era assim quando os portugueses chegaram aqui no Brasil? Como é que vocês imaginam que foi a relação deles? Português chegando aqui no Brasil. Com os índios? Com os índios, com o próprio ambiente aqui. Cara, tem aquela clássica imagem do livro de história, da caravela chegando, os índios pelados assando qualquer coisa lá, uma mandioca, e os portugueses bonitão, assim, chegando lá, né? Pois é. Então, por quê? Porque a única coisa que a gente tem dessa época é essa bendita imagem que a gente vê no livro didático, né? Todo mundo viu isso. Mas vamos falar o português bem claro, bem correto. Os portugueses se fuderam na hora que eles chegaram aqui. Lógico, eles foram terríveis depois que dizimaram as tribos e tal, mas quando eles aportaram aqui, cara, eles se lascaram de uma forma... Bem, já estavam no mar, já fazia, um tempão, né? Sem poder tomar banho direito, sem nada, de repente eles chegam aí, cara, e é um matagal louco. Então, só pra você se situar, eles estavam no Largados e Pelados. Versão Brasil. Versão Brasil pré-colonial. Certo? Então tinha bicho pra cacete, tinha tudo. Só que tem uma diferença. O português chegou aqui, ele não sabia o que ele podia comer. Ele não sabia o que ele podia comer. Ele não sabia como é que o índio reagia junto com ele. Ele não sabia que tribo que era canibal, que tribo que não era, né? Então você fala pro aluno o seguinte: cara, você sabe como é que o português descobriu que dava pra comer banana? Como? Porque não tinha banana lá. Não tinha banana na Europa. Não tinha lá. Ele descobriu banana, né, quando ele começou a viajar. Aí ele descobriu que dava pra comer banana porque ele começou a olhar nas árvores, ele viu que havia uns macaquinhos que comiam banana. Só que aí que tá. Existe um tipo de banana que é uma banana bem pequenininha, assim, que dá na copa de algumas bananeiras, né? E aquela banana é bem docinha. Então o macaquinho subia, comia e boa. Aí o português olhou e falou assim, cara, vou comer banana. Foi lá, cortou aquele cacho verde, gigante, e foi... Vamos comer isso aqui então. E pá! Deu-lhe um bananaço na boca. Imagine como a boca do cara fez assim, na primeira banana verde que ele comeu. Arranhou e eles, tudo. O cara não sabia que não dava pra comer banana verde, tá? Como é que a gente descobre isso? A gente descobre isso quando a gente lê numa das crônicas do descobrimento que o cara tá narrando. Ele fala assim, existe um fruto oblongado nas terras do Brasil de aparência muito formosa, amarelo e certas vezes com pintas pretas, e que dá
terríveis dores de barriga naqueles que se desmandam a comê-las verdes. Nossa, cara. Então, tipo, o cara comeu um monte de banana verde, teve febre, caganeira, se lascou todo, cara. O português descobriu que tinha índio canibal aqui da pior forma possível. Como? Estabeleceu uma colônia num lugar que era fronteira com a tribo canibal. Aí tava lá, cegado, de repente o índio pegou o cara Vou te foi... Cara, foi tipo The Walking Dead, entendeu? Nossa, mano. Canibalizou. Como é que o aluno vai saber como é que era o índio canibal? Ele tem que pegar o livro do Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil. E ele vai descobrir essa forma. Aí você quer mostrar pro cara o seguinte, ó. Ah, eu queria saber como é que é. Eu vou contar pra você como é que era o Rio de Janeiro na época das mulheres que andavam com vestidão, do romantismo brasileiro. Aí o que você tem que explicar pro aluno? Cara, o que você vai olhar ali é um catálogo de moda. Porque quem lia esses livros naquela época? As mocinhas casadoiras. Daí o que é uma mocinha casadoira? Você vai explicar. É uma mina que queria arrumar um marido, porque já não aguentava mais ficar em casa, queria casar para ter a própria vida. Mas elas falavam sobre quê? Você acha que as mocinhas casadoiras falavam sobre guerra da Ucrânia? Não. Falavam sobre o valor da tensa que era cobrado? Não falavam sobre nada disso. Falavam sobre vestido, falavam sobre a cortina. Então é por isso que o José de Alencar passa uma página inteira falando como é que era aquela casa com uma cortina do tecido assim, da cor desse jeito, que ficava assim, e quando o vestido passava, ele tinha determinado caimento, porque é essas pessoas que liam. Então assim, cara, não adianta o professor de literatura chegar com aquela apostila gigantesca e sair aqui, ó, querendo que o cara enfie esse conteúdo goela abaixo, que ele nunca vai ler as obras. Você tem que ter uma abordagem diferente. Agora, quanto a você não expor os alunos a isso, aí é um baita do absurdo, certo? Por quê? Porque você tem que fornecer, você tem que fomentar o contato com a obra. E qual é o outro grande problema? E talvez venha nesse sentido o comentário do Felipe Neto, tá? Se for esse o caso, Felipe Neto, você assista aqui e depois venha me dizer. Que você tem meu e-mail, inclusive, que a gente já conversou. Ó. Que é o seguinte, cara. O professor, muitas vezes, o professor de literatura, também só lê o que lhe convém. E não sabe como funciona a vida do aluno. O que o aluno lê, aquilo de que o aluno gosta. Então, por que o professor não faz o seguinte? Galera, o que vocês estão lendo? Começa por essa pergunta. Ah, eu tô lendo o livro tal. Então o professor fala, então vocês se preparem que eu vou montar uma aula disso aí. O professor vai lá, lê, e dele procura. O que é na literatura brasileira que eu posso achar que é semelhante a esse livro? Que eu vou poder fazer um paralelo animal. Aí você vai lá, monta uma aula trazendo o livro que os alunos estão lendo e o livro que você gostaria de que eles lessem. E começa a fazer o paralelo. Cara, no dia seguinte vai todo mundo pegar o livro para ler. Claro. Porque é o esquema de você despertar o interesse pela leitura. Isso que é a missão mais difícil para um professor de literatura.